apresentar para vocês é o professor Luiz, tá? Esse conteúdo que a gente vai trabalhar, conversão de unidades de medida, é um conteúdo, pessoal, que vocês vão trabalhar durante toda a vida escolar de vocês, tudo bem? Tanto agora no ensino fundamental, quanto no ensino médio, na matéria de física e química também, ok? Então, a nossa grande preocupação é que nós estamos trabalhando no aplicativo com recuperação, e esse é um dos conteúdos trabalhados, que são as conversões de unidades, que nós utilizamos muito no dia a dia, tá? Às vezes, você vai falar, não, mas isso é fácil. Pode parecer fácil para alguns, mas para outros nem tanto. E você utiliza muito no dia a dia, tá? Então, ó, o professor Luiz com vocês, tendo dúvidas, podem perguntar, tá? Pode ser no chat, pode ser abrir o microfone e perguntar. E quem entrou depois que eu falei, coloque o nome no chat e a série, tá? Para a gente poder estar registrando a presença de vocês. Luiz, precisando de alguma coisa, é só chamar. Tranquilo. Então, vamos começar, rapaziada. Então, a aula de hoje é sobre conversão de unidades de medida. E a gente vai ver múltiplos e submúltiplos. Mais uma aula aqui com vocês, dos 7º anos, parceria com o professor Wagner, parceria de sempre. Voltando. Grandezas e medidas. O sistema métrico decimal. Qual é o nosso objetivo? É que o aluno compreenda e reconheça metro, litro e gama como unidades de medida para resolver situações do problema que a gente vê no dia a dia e também situações práticas. Essa habilidade é a EF 06MA24 da BNCC e também do Currículo Paulista, que diz resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. Essa é a habilidade que vai ser trabalhada nessa aula. Agora, o que são unidades de medida? São quantidades estabelecidas para expressar grandezas, tipo comprimento, capacidade, massa. E para cada uma dessas grandezas, temos uma unidade de medida fundamental, que é também conhecida como unidade padrão. A partir dessa unidade padrão, vem outras medidas, que são múltiplos ou submúltiplos. Esses múltiplos, normalmente, são utilizados para expressar quantidades maiores dessa grandeza, e os submúltiplos para expressar quantidades menores. A gente vai ver isso logo logo. Para expressar essas informações, a gente vai usar esse quadro aqui. Deixa eu só trocar o ponteiro. Vou trocar o ponteiro para o computador de laser. Aqui temos uma tabela, né? Aqui no lado esquerdo a gente tinha múltiplos, né? Essa é a unidade padrão. Essa primeira linha vermelha, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Isso aqui, metro, é a unidade de comprimento. Litro, unidade padrão de volume, e gama, unidade padrão de massa, que a gente costuma chamar de peso no dia a dia, etc., mas na verdade se chama massa. Peso é uma outra coisa. Adiantando para vocês, peso é o tipo de força pelo qual a gravidade é responsável. Vocês vão ver isso na física. Então temos aqui os múltiplos, né? Começando da direita aqui para a esquerda, decâmetro, hectômetro e quilômetro. E aqui temos decímetro, centímetro e milímetro, nos submúltiplos, que são unidades menores do que o metro. Litro, temos quilolitro, hectolitro, decalitro, e para submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Da mesma forma, temos os múltiplos de gama, que são quilograma, hectograma e decagama, e temos submúltiplos de decigama, centigrama e miligrama. E como que eu faço para fazer a conversão de um para outro? Veja que para eu partir, por exemplo, do metro para o decímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Cada vez que eu coloco uma medida nessa unidade aqui, dessa unidade para essa unidade aqui, eu multiplico por 10. Eu quero converter metro para milímetro, o que eu faço? Eu tenho que multiplicar por 10 de novo e por 10 de novo. Multiplico por 10 3 vezes, ou simplesmente multiplico por 1000. Se eu quiser converter gama para hectograma, eu ando para a esquerda. Aí,
uma quantidade de grama, para transformar em hectograma, andando para a esquerda eu vou ter que dividir por 10 e por 10 para chegar aqui. Então eu tenho que dividir por 10 duas vezes, que é a mesma coisa que dividir por 100. Agora, aqui está, pessoal, para vocês, como que se expressa esses múltiplos e submúltiplos. Então, a tabelinha aqui, certo? Aqui temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Aqui na direita temos decímetro, centímetro, milímetro. Beleza. Agora vamos para o volume. Isso aqui é quilolitro, tem o K de quilo, né? O H de hecto, né? Sempre com esse H minúsculo. E esse DA é decalitro. Esse aqui é decalitro. Beleza? E aqui, litro. E esse D pequeno é o desse, sempre, né? Decilitro, centilitro e mililitro. Esse C pequeno é centilitro. Centímetro, centilitro, centigrama, mililitro, miligrama, milímetro. Da mesma forma, temos essas unidades de massa, né? Esses aqui são submúltiplos, esses são os múltiplos, esses são os submúltiplos. Aqui está o grama. Agora, temos algumas situações práticas que eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro exemplo é o seguinte, vamos ler. 2 primos vão à escola todos os dias utilizando um ônibus do transporte público. A parada do ônibus fica a 100 metros da escola deles. Sabendo que a distância percorrida por eles dentro do ônibus é 5 quilômetros, determine quantos metros eles andam para chegar à escola. Olha só, a parada do ônibus fica a 100 metros e a distância percorrida dentro do ônibus é de 5 quilômetros. Então, eu vou ter que fazer uma soma. É a soma do quanto que eles percorrem saindo da escola para... entre a escola e a parada e a distância percorrida por eles até chegar nessa parada. Então, eu vou pegar esses 5 quilômetros e somar os 100. Só que eu não posso fazer isso direto. 5 quilômetros mais 100 metros. Essas unidades estão diferentes. São unidades de comprimento? São. Mas eu tenho que fornecer, eu tenho que fazer o que sugeriu, né? É melhor, né? Segundo o enunciado, que você converta esses 5 quilômetros para metros. Porque eu sugeri que a gente forneça a distância em metros. Agora, 5 quilômetros para transformar aquilo em metro. Vamos voltar para a tabela de antes. Eu estou aqui em quilômetros e eu quero chegar aqui no metro. O que eu faço? Multiplico por 10 uma vez para chegar no hectômetro, multiplico por 10 para converter para decâmetro e multiplico por 10 novamente para chegar no metro. Então, vou pegar aqueles 5 quilômetros e multiplicar por 10, dá 50. 50, multiplico por 10 de novo, dá 500. Agora, para chegar no metro, aqui, daqui para o metro, multiplico por 10 novamente. 500 vezes 10, 5.000. Então, com 5 quilômetros, valem 5.000 metros. 5 quilômetros são iguais a 5.000 metros. E aí é só somar os 100 metros, né? Só somar os 100 metros da distância entre a escola e a parada do ônibus, eu vou ter 5.100 metros. E os primos andaram 5.100 metros para chegar à escola. Seja aquela caminhada de 100 metros, né? E aqueles 5 quilômetros de ônibus. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí? Não. Tudo beleza? Beleza, né? Então, partindo para o próximo. Next. Exemplo 2. Em uma padaria foram preparados em certo dia 6 bules de café com capacidade para 2,4 litros cada. Sabendo que todo café preparado nesse dia foi vendido em xícaras de 75 ml cada, mililitros, quantas xícaras de café foram vendidas? Então, pessoal, a gente vai ter que fazer uma conversão aqui também, né? Olha só, primeira coisa, dá para fazer uma coisa, depois outra, ou outra coisa, depois uma coisa. Dá para vocês fazerem, primeiramente,
a multiplicação. Não foram feitos 6 bules de café? Pô, cada bule tem 2,4 litros. Então, 6 vezes 2,4 dá 14,4. Você multiplica 6 por 24, dá 144. Lembre-se que aqui tem uma casa depois da vírgula, então desloca uma casa à esquerda. Beleza. Agora, o próximo passo é converter litros para mililitros. O que eu faço? Vamos voltar na tabelinha aqui. Para litro, eu vou ter que passar para mililitro. O que eu faço? Multiplico por 10 novamente 3 vezes seguidas. Multiplico por 10, multiplico por 10 e multiplico por 10 de novo. Ou multiplico por 1000, que é a mesmíssima coisa. Então, eu vou multiplicar 14,4 por 10 3 vezes, ou simplesmente por 1000. Dá exatamente aqui 14.400 mililitros. Das duas formas aqui. Então, a gente tem que foram feitos 14.400 mililitros de café. Cada xícara tem capacidade para 75 mililitros. Então, para eu obter o número de xícaras de café que foram feitas, então vou descobrir que número que multiplico por esses 75 para dar os 14.400. Então, vou dividir 14.400 por 75. Operação inversa, né, de multiplicar e dividir, então vou dividir esses dois casos. E vou ter 192 xícaras de café vendidos nesse dia. Alguma dúvida, gente? Não. Fala, pessoal. Bom, galera. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha na checada do chat. Beleza. Então vamos pro próximo. Sim, tá bom. Vamos lá. Terceiro exemplo. O dono de mercado comprou uma caixa de latas de ervilha contendo 20 unidades. Sabendo que cada lata contém 220 gramas de ervilha, qual o peso da caixa em quilogramas? Bom, a ideia é multiplicar essas 20 unidades, cada lata, né? Uma lata tem 220 gramas. Então, nessa caixa de 20 latas, vou multiplicar 220 por 20. Aqui para vocês, multiplico 220 por 20, vocês multiplicam 220 por 20, vai dar 4.400 gramas. Agora, eu quero isso em quilogramas. Para passar grama para quilograma, pelo que a gente viu lá na tabela, não vou voltar de novo na tabela, mas para passar de quilograma para quilograma, eu vou dividir por 10 3 vezes sucessivas. Ou dividir por 1000. Ficou dessa seguinte forma. Pego 4.400, divido por 10 3 vezes, ou por 1000. Divide de novo, dá 440, né? Por 10, 44. Divide por novo, 4,4. Tá um número aqui que não é múltiplo de 10. Se eu dividir por 10, eu vou pegar a vírgula e andar uma casa para a esquerda. Esquerda para vocês, né? Portanto, a caixa tem massa igual a 4,4 quilogramas. Então, 4,4 quilos de ervilha, junto com o conteúdo das embalagens, né? As latas que tem o peso da massa em si, né? Massa, não é peso. Então, pessoal, a gente viu nessa aula que a conversão de unidades nos permite transformar as representações de uma grandeza, né, como massa, volume, comprimento, né, conforme a necessidade. O que a gente precisa? Se é legal a gente utilizar quilograma para uma certa situação, se é grama para medir a massa de um certo objeto, né? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente precisa fazer? Conhecer unidades estabelecidas pelo Sistema Internacional SI para cada tipo de grandeza. SI, né, que a gente tinha visto, isso aí que a gente está vendo nessa aula é uma revisão lá de quando a gente estava no presencial ainda. O legal é a questão do Sistema Internacional de Medidas, ele foi padronizado, pessoal, porque cada local do mundo utilizava um tipo de medição. Vou citar para vocês um exemplo, assim,
Ainda hoje, quando você vai num país de língua inglesa, eles não utilizam quilômetros por hora em um carro, por exemplo, eles usam milhas. É válido? É. Uma milha tem uma quantidade X de quilômetros. É medido de outra forma, só que eles usam outra unidade de medida como padrão, tá? Agora, geralmente, quando nós pegamos o metro, ele é utilizado da mesma forma no mundo inteiro. Qual que é a unidade de medida padrão? Metro. A partir dele, nós temos os seus múltiplos e os seus submúltiplos, tá? Assim como em inúmeras questões. Como eu disse no começo, o Luiz dá aula de física. Eu também posso, mas eu pego menos aulas de física. O Luiz geralmente pega mais. Na física, a gente utiliza muito, tá bom? Essas unidades de medida. Vocês vão aprender com o tempo, vocês vão ter que usar cada vez mais esse tipo de conteúdo, tá bom? Pode continuar, Luiz. Então, são coisas extremamente interessantes que o Wagner falou realmente. Dependendo do país onde você vai, eles utilizam unidade, cada um utiliza sua unidade. Por exemplo, os Estados Unidos não utilizam quilograma, não utilizam grama. O que eles utilizam? Eles utilizam libras, eles utilizam pounds, como unidade de massa, e dentre outros exemplos. Os próprios Estados Unidos também utilizam, se não me engano, ounce, né, onça, como unidade, acho que de volume, né, se não me engano, e em vez de litro. Então, cada um usando o seu. Só que o sistema internacional ele vem com o objetivo de padronizar, né? E também vale lembrar que os cientistas utilizam unidades do sistema internacional para fazer os seus estudos. Ou seja, não importa, como eu havia falado uma vez para vocês, relembrando, não importa se ele está usando, não importa se ele está medindo o comprimento de uma estrada ou se ele está medindo o comprimento de uma régua. Ele vai utilizar o metro como unidade padrão, no SI é a unidade utilizada. A gente utiliza centímetro. No dia a dia, no prático, a gente utiliza o centímetro. Agora, Você mostrou a régua, eu lembrei de uma coisa legal, isso que está atrapalhando. tranquilo. Algumas réguas, vocês percebem que tem, além dos centímetros, não são todas, mas algumas. Do outro lado da régua, tem as polegadas. É interessante também a gente observar isso aí. Você tem uma televisão na sua casa que diz que é de 32 polegadas. Você vai medir e deu 34. Por quê? Porque não é a sua polegada. É outra coisa também que eles padronizaram. O Sistema Internacional de Medidas padronizou uma polegada a 3,2 centímetros. Ou seja, 32 milímetros. Tá? Então é outro passo interessante. Dá para vocês perceberem na casa de vocês. Tá bom? Beleza, foi muito interessante. Algumas réguas tem, né? Essa aqui, por exemplo, essa é mais simples, não tem, mas tem várias réguas que tem do outro lado aqui, esse lado vem medida em polegada, que é muito interessante mesmo. Dá para pegar uma dessas, a trena também, eu acho que tem várias trenas com essa medida em polegadas. E aí, o que a gente faz para brincar, né? A gente pega a trena e mede, por exemplo, o comprimento da TV, o comprimento a largura ou a diagonal da TV. Não lembro como que é a medida, se é na diagonal. É diagonal. Diagonal. É diagonal. Opa, as polegadas elas são contadas na diagonal, tá, pessoal? Pega de um ponto na diagonal até o outro. Aí você conta a quantidade de polegadas. Maravilha, isso aí mesmo. Então, as aplicações são... não vou falar que são infinitas, porque infinita é muita coisa. Mas as aplicações das unidades de medidas, em tudo, basicamente. Tudo é matemática. Nós respiramos matemática, pessoal. E tudo ao nosso redor é matemático. Inclusive, tudo ao meu redor aqui, né? Vocês veem que eu fiz uma mudança, né? O fundo normal mesmo. A gente está passando por uma mudança. O que foi utilizado? Matemática? Para tudo isso aqui. O que não faltou foi isso. Dando um exemplo aí para vocês. Então, voltando ao SI, vocês veem, do SI utiliza-se gramas como unidade de medida e o litro é a unidade padrão de volume, certo?
E também tem outras grandezas que vocês vão ver, unidades padrão do sistema internacional, né? Com a temperatura tem sua unidade padrão, energia tem sua unidade padrão, e os cientistas utilizam muito, a comunidade científica se atém muito a essas unidades padrão para os seus estudos, para não confundir, né? Inclusive, teve um episódio muito curioso que eu contei inclusive para o segundo, né? Me perguntaram assim, por que que os Estados Unidos utilizam temperatura Fahrenheit, sendo que quase o resto do mundo utiliza Celsius. E foi uma coisa muito interessante, né? Inclusive, por que o resto do mundo utiliza Celsius, né? Por que aboliu? E também tem uma questão muito curiosa sobre uma confusão de unidades que custou milhões de dólares para o pessoal dos Estados Unidos. Que foi uma nave, né? Acho que foi um satélite, na verdade, que se perdeu numa órbita porque fizeram a medida errada. O computador é programado para medir, o computador do propulsor do satélite, se não me engano, é programado para medir de uma forma. E eles estavam medindo de outra. Eles estavam medindo na unidade imperial, que é a deles. E o computador estava programado para medir com o sistema internacional. Houve um erro feio de cálculo e o satélite acabou se perdendo na órbita de um planeta, acho que era de Marte. E aí, literalmente, foram torrados milhões de dólares nessa confusão toda. Outro ponto interessante é quando nós falamos de unidades de medida, a gente sempre fala do sistema métrico decimal. A gente sempre trabalha de 10 em 10, tá bom? Como o professor explicou lá na tabelinha no começo lá. Então, sempre quando a gente for trabalhar unidade padrão, a mudança de um para o outro é sempre ou multiplicado por 10 ou dividido por 10. Então, se eu sei potência de base 10, ou seja, multiplicar e dividir por 10, eu sei basicamente tudo ali relacionado a múltiplos e submúltiplos. Exatamente. E aí dá para fazer, como vimos, né? Dá para fazer multiplicações sucessivas por 10 ou divisões sucessivas por 10, ou até mesmo, se quiser fazer direto, só ver o número de casas na tabela que vocês têm que andar, por exemplo, de mililitro, de mililitro para litro, você tem que andar, tem que pegar, são 3 casas na tabela, 1, 2, 3. Então, você sabe que você pode multiplicar por 10 3 vezes, ou você sabe que você pode multiplicar por 1000, que é o 10 elevado ao cubo, né? Que é 10 vezes 10 vezes 10. E ainda, dividir sucessivamente por 10, ou dividir por uma potência de 10 adequada. Por exemplo, para passar de, digamos... não, na verdade é litro para mililitro que eu ia falar para vocês, é indo para a direita. Agora, quando vocês caírem para a esquerda, por exemplo, de metro para quilômetro, divide por 10 3 vezes, ou divide por 1000, que é a mesma coisa. Mas aí a grande importância tanto do múltiplo quanto do submúltiplo, né? Você imagina você andar 200 metros e ter que representar ele em quilômetro. Dá para fazer? Dá, a gente vai fazer a divisão, a gente vai chegar lá, vai dar 0,2 quilômetros. Mas é muito mais fácil eu falar 200 metros do que 0,2 quilômetros, ou 2 décimos de quilômetros. Então, a maneira correta de falar. A gente fala 0,2 de costume, mas o correto é 2 décimos de quilômetros. Olha que feio. Falando de 200 metros. Olha como é mais fácil. Por isso que eu tenho que ter o conhecimento do múltiplo e do submúltiplo, não só da unidade padrão. Mais uma vez, unidade padrão é utilizada para ter os múltiplos e os submúltiplos, tá bom? Do metro eu tenho centímetro, milímetro, decímetro. Do metro eu tenho o hectômetro, o quilômetro, entendeu? E assim por diante. Muito bom. E também tem aproveitando que o Wagner falou a respeito de qual unidade que é melhor escolher para expressar uma medida, né? É muito mais fácil expressar 200 metros do que por 0,2 quilômetros. Também tem a questão de a gente saber escolher qual a unidade mais adequada para se medir uma certa grandeza, né? Por exemplo, uma régua. É muito melhor, para medir uma régua, utilizar centímetro.
se eu utilizar método, não tem nada de errado. Não tem nada de errado nem se eu utilizasse quilômetro, mas porque senão, mas eu estaria matando rato, matando uma formiga com uma bazuca. Ficaria bem inviável, né, Luiz? Fica bem. Totalmente. Pessoal, Então, mas isso é o que a gente queria estar passando para vocês hoje, tá? Na próxima aula a gente vai abordar outro tema relacionado à recuperação. Lembrando que no aplicativo nós teremos aula de recuperação até o dia 24, ok? Após isso, nós estaremos abordando outros conteúdos. E aqui na aula pelo Meet a gente vai estar abordando recuperação novamente, ok? Eu agradeço a presença de todos. Com você, Luiz. também agradeço a presença de vocês, de 7B, de 7A também. Agradeço ao Wagner também pela parceria de sempre, mais uma. E assim, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, mais alguma coisinha, a gente tem um pouquinho de tempo. Se tiver tudo tranquilo, a gente finaliza e